Bora para nossa live de hoje, sem avisar dia e horário. Nesse mês de outubro estou aqui fazendo 21 lives para compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com você que deseja emagrecer, ter uma vida mais saudável, ter constância nos hábitos, conseguir criar e sustentar esses hábitos, conseguir emagrecer e não mais voltar a engordar. Então estou aqui para compartilhar um pouquinho no meu conhecimento com você. Oi, Bá, seja muito bem-vinda. E aí, nesse mês de outubro, o que eu estou fazendo? Lives aqui, ó, direto ao ponto, lives com conteúdos bem objetivos, live com conteúdos aí para te ajudar com um próximo pequeno passo, tá? Então, lembrando que, né, meu conteúdo é para quem deseja emagrecer, para quem deseja ter uma vida mais saudável, para quem deseja construir novos hábitos, para quem tem dificuldade, né, de fazer o que precisa ser feito, voltado aí para esse desejo que você tenha, seja de voltar a usar uma numeração, seja de alcançar um peso na balança, seja, né, de voltar a usar uma roupa que não te serve, ou então você que já está aí pensando em ter uma longevidade saudável, uma velhice saudável. E o saudades também, agora que eu tô me conectando, que é você, a Bárbara, agora que eu tô me conectando, saudade também, nossa senhora, que saudade. E aí, o que eu vou compartilhar aqui com vocês, então? São 3 ensinamentos, tá? Então, 3 ensinamentos para quê? Para que você saia da postura infantilizada e vá para a postura madura. Nani, que raio é esse de postura infantilizada e postura adulta? Que é isso que você está falando? Bom, na live de ontem eu expliquei quais são as 3 posturas que a gente tem, qual é a postura adequada se você quer emagrecer, qual que é a postura adequada se você não quer voltar a engordar, se você quer sustentar aí o seu emagrecimento para sempre, e se você tem dificuldade de fazer o que precisa ser feito, qual é a postura que muito provavelmente você tá? Então, postura infantilizada, postura madura e postura saudável. Então, a gente caminha aqui nessas 3 posturas. Não sei do que você está falando, então vai lá, corre, ficou uma live curtinha, ficou uma live lá de 30 minutos. Coloca aí enquanto você lava a louça para você começar aí a internalizar todo esse conhecimento que vai te ajudar aí com o seu próximo pequeno passo em busca do seu objetivo. Então vamos lá, sem mais enrolação, bora pro conteúdo dessa live. E só falando, né? Clica aqui nesse aviãozinho, acho que deve estar aqui desse lado, que o Instagram é invertido, né? Clica aqui nesse aviãozinho, manda essa live para ir para uma, para 2 amigas aí, que você sabe que tem um desejo de emagrecer, que você sabe que emagrece e volta a engordar. Então, vamos que vamos. Então, primeiro ensinamento, né, para você sair de uma postura infantilizada e ir para uma postura madura. Dentro de uma postura infantilizada, eu tô o quê? Eu tô presa a maus hábitos, eu tô com dificuldade de fazer o que precisa ser feito. E aí a gente vai observando, dentro do emagrecimento sistêmico, a gente vai observando cada vez mais que a dificuldade que a gente tem de abrir mão desses hábitos, ela não está relacionada com aquilo que a gente vive hoje. Briguei no meu trabalho, me frustrei com o meu chefe, vou lá e eu desconto tudo na comida. Então, eu vou chegar e vou comer em casa porque eu tô cansada. Dentro do emagrecimento sistêmico, a gente tem um entendimento o quê? Que tudo que acontece hoje nada mais é uma repetição de algo que já aconteceu em algum momento da nossa vida, mais especificamente na nossa primeira infância, que é do 0 aos 7 anos de idade. Então, a postura infantilizada é sobre isso, é sobre os costumes que você tem, os hábitos que você tem e que você tem dificuldade de conseguir abrir mão. Eu trago sempre um exemplo meu com relação ao McDonald's. Todas as vezes que eu me sentia sozinha, todas as vezes que eu me sentia triste, todas as vezes que eu me sentia que eu não estava sendo reconhecida, me batia uma vontade de comer McDonald's. Dentro do emagrecimento sistêmico, o que eu fui me atentar, ao que eu fui entender que na minha primeira infância, experiências no McDonald's me proporcionaram exatamente isso. Então, durante, né, minha primeira infância, eu morava em São Bernardo e os meus pais, eles levavam a gente para comer McDonald's do lado do Shopping Metrópolis que tinha um McDonald's, acho que provavelmente tem ainda, não tenho certeza,
Tem um McDonald's lá do Shopping Metrópolis. Então, todas as vezes eles iam fazer uma surpresa pra gente, era lá que eles levavam a gente. E óbvio, né? A gente amava. Porém, a gente não se conecta somente com a comida, mas principalmente com aquela emoção que aquela experiência ela nos traz. Então, quando os meus pais faziam isso, o que eu me sentia? Eu me sentia amada, eu me sentia reconhecida, eu me sentia pertencente. Então, todas essas emoções que uma criança naturalmente busca. O que acontece? Quando eu estava em falta dessas emoções, ou estava sentindo o oposto dessas emoções na minha fase adulta, ou seja, no aqui, agora, no presente, eu ia lá e eu precisava o quê? Trazer a comida para me sentir um pouquinho melhor. Tanto que algo que eu sempre falo é o quê? Ninguém busca comida, a gente só está buscando mudar o nosso estado emocional. Se você está triste, você quer ficar alegre, se você está com raiva, você quer ficar calmo, se você está cansado, você quer descansar. Mas tudo isso não foi programado hoje, tudo isso foi programado em algum momento lá no seu passado. E aí nessa live aqui, o que eu quero trazer aqui? 3 principais ensinamentos para quê? Para que você venha ativando cada vez mais uma postura madura. Dentro da postura madura é o quê? Você faz aquilo que tem que ser feito, você vai mesmo sem querer ir. Então você come aquilo que vai te levar ao objetivo que você tem e não aquilo que você tá com mais vontade. Então você desfruta sim das gordices da vida, mas você come com consciência, você escolhe aquilo que você tá comendo. Então você determina aquilo que você vai comer e você não é escolhido pela comida. Um movimento muito comum que acontece hoje, qual que é? Nossa, quando eu vi eu já comi. Por quê? Porque você não está agindo no presente, porque você está agindo baseado nessas experiências no passado. E o que a gente precisa? A primeira coisa que a gente precisa é olhar para tudo isso que faz com que eu me comporte dessa determinada maneira. Então eu vou trazer aqui, por quê? Porque a ativação, né? Desativar a postura infantilizada, que é essa postura que o quê? Aquilo que eu aprendi na minha infância, né? Me mantém numa postura infantilizada e eu preciso fazer o quê? Eu preciso... Gente, o meu gato, ele tá em cima do meu computador. Sai daí, Tom! Desce daí! Daqui a pouco ele deita ali, ele acha que é a cama dele, meu computador. Então, quando a gente está em uma postura infantilizada, a gente está o quê? A gente está preso a tudo isso que a gente aprendeu na nossa infância. E o que a gente precisa fazer? Ir desativando cada vez mais essa postura infantilizada e ativando cada vez mais uma postura madura. E não tem como a gente ativar uma postura madura sem o quê? Sem eu olhar para como foi a minha história, sem eu olhar para como foi que eu aprendi tudo sobre a comida, sem eu olhar como era o comportamento daquelas pessoas que eu mais convivi na minha infância. Por quê? Porque enquanto a gente é criança não aprende. Criança faz download, então a criança ela tá o quê? Absorvendo tudo aquilo do meio. E muitas, né? Para ser mais específica, 95% das decisões que a gente toma hoje são decisões que a gente fez download em algum momento lá da nossa infância, né? Tem uma frase de Jung que eu gosto muito que é: enquanto você não se tornar consciente, ou seja, enquanto você não tomar ciência, enquanto você não souber, enquanto você não descobrir, enquanto você não se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamar de destino. Então é enquanto você tá falando, né? Ah, eu não nasci para ser gorda, acho que vou ser magra só em outra vida. Ah, ser magra não é para mim. Por quê? Porque todas essas informações, elas estão no seu inconsciente, elas estão dirigindo, elas estão decidindo as suas escolhas e você tá chamando de destino. Mas não é o seu destino. Você pode ser magra sim, você pode alcançar o corpo que você deseja, o peso que você deseja, mas para isso você precisa o quê? Se tornar consciente. E a gente começa se tornando consciente quando a gente olha para aquilo que... Tomei um susto agora, porque quase... Tom, desce daí, ele tá quase derrubando o computador. Quando a gente começa o quê? A olhar para aquilo que me programou. Então, como eu trouxe aqui o meu exemplo do McDonald's. Então, me sentia desvalorizada. Como que eu fazia para me sentir valorizada? Eu ia lá e comia. Por quê? Porque é aquela experiência e principalmente através dos 5 sentidos, né? Então, tudo a partir daquilo que eu vejo, a partir daquilo que eu vejo, que eu escuto, o cheiro, tudo isso tá o quê? Tá registrando, né, no nosso inconsciente. Então,
Enquanto você não se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamar de destino. E o que eu trouxe aqui, né? 3 ensinamentos para quê? Para que você saia da postura infantilizada e você venha cada vez mais para a postura madura. Isso é o quê? É uma ativação. Então, como que eu faço para ativar a postura madura? Conforme eu vou tendo consciência do porquê eu ajo conforme eu ajo, então conforme eu vou tendo consciência de como eu aprendi sobre aquele determinado assunto, eu vou fazendo o quê? Eu vou começando a tomar decisões diferentes. E para a gente começar a tomar decisões diferentes, eu trouxe aqui 3 ensinamentos, tá? Então, o primeiro ensinamento, e aí tudo isso que eu vou trazer aqui para você, é muito importante que você olhe com muito amor, é muito importante que você olhe com muito carinho, é muito importante que a gente olhe sem um julgamento para tudo isso que eu vou falar aqui. Então, o primeiro ensinamento é o quê? Oi, Josiane, seja bem-vinda também, a Juliana também chegou aqui, sejam bem-vindas. O primeiro ensinamento é o quê? Para você ativar, né, a sua postura madura, para você sair de uma postura infantilizada e você ativar uma postura madura, o que você tem que ter em mente? Que o quê? Você precisa se tornar, e eu tô aqui com a minha colinha, você precisa se tornar uma pessoa adaptável à realidade. O que é uma pessoa adaptável à realidade? É uma pessoa que ela entende que as coisas são como elas são. Ela não fica questionando, ela não é, e é diferente de você ser conformado, né? Mas é o quê? Não é uma pessoa que questiona, não é uma pessoa que culpa, não é uma pessoa que reivindica, é uma pessoa que ela olha para tudo como foi e ela fica com aquilo que é. Ela entende que tudo foi como tinha que ser. Conforme a gente vai aprofundando cada vez mais nesses ensinamentos, né, e conforme a gente vai passando por um processo de autoconhecimento, o que a gente vai entendendo? E hoje eu falo isso com muita propriedade. Toda aquela dor que você passou, toda aquela situação tensa que você passou, toda a tristeza que você passou, ela vem te trazer um presente, ela vem para te ensinar algo, ela vem para te tornar uma pessoa melhor. Mas quando a gente fica apegado na dor, quando a gente fica apegado naquilo que a gente tá com, no sentimento ruim, quando a gente fica apegado àquela situação ruim, o que acontece? A gente perde a oportunidade que aquilo tem para nos ensinar. Então eu tô o quê? Eu tô apegada na dor, eu tô apegada na tristeza, eu tô apegada na raiva, eu tô apegada na chateação, na indignação, na inconformidade. Então, eu tô revoltada que aquilo... Oi, Lu, seja muito bem-vinda. Eu tô inconformada, eu tô pensando que aquilo não deveria ter acontecido comigo. E você tá o quê? Querendo que as coisas fossem de uma forma, ou seja, você não é adaptável à realidade. E quando você não é uma pessoa adaptável à realidade, isso só mostra o quanto você está em uma postura infantilizada. Nani, como que isso se aplica, né, dentro de uma pessoa que quer emagrecer? Então vamos supor que eu ficasse me questionando por que como foi a minha situação com relação ao McDonald's. Então vamos supor que eu ficasse questionando isso, que eu ficasse, porque eu tô terceirizando, eu não tô trazendo a responsabilidade para mim. A partir do momento que eu entendo que tudo foi como tinha que ser, eu consigo olhar essa realidade de uma forma diferente, e a gente consegue fazer isso de uma forma muito simples, por exemplo, através das perguntas. Então, o que isso quer me contar? O que eu tenho que aprender com isso? Quando que foi difícil para mim eu me sentir sozinha? E a gente vai se tornando o quê? Uma pessoa mais madura. E quanto mais madura eu me torno, quanto mais maturidade eu tenho, mais força para fazer aquilo que precisa ser feito eu tenho. Então a gente vai o quê? Vindo cada vez mais para o presente. Então, sempre quando eu tô falando, né? Eu gostaria que as coisas fossem diferentes. Eu queria que a minha realidade fosse outra. Quem quer está fechado. E aí você tem uma grande dificuldade de se adaptar à realidade
E nessa dificuldade que você tem de se adaptar à realidade, sabe o que acontece? Você não só tem dificuldade de progredir, como você passa a regredir, porque a verdade é que não existe a gente ficar estático, não existe estabilidade, a vida é movimento, tudo é movimento, absolutamente tudo, até o que está estático é movimento. Então, ou você está progredindo ou você está regredindo. Se você se sente parado, você pode ter certeza que você está regredindo. Muitas vezes a gente está em um processo de progressão e a gente sente que está indo devagar, mas eu me sinto nesse processo, eu me sinto em um processo eu me sinto em progressão, mas eu sinto que é uma progressão lenta, mas eu sinto que eu estou progredindo, eu não sinto que eu estou parada. Então, se você sente que você está parada, observe como você estava há 6 meses atrás, há 1 ano atrás, porque muito provavelmente você vai olhar e você vai ver que você já não está mais no mesmo ponto que você estava. Ou você está um pouquinho melhor, ou você está um pouquinho pior. Ou você engordou um pouquinho, ou a sua saúde está um pouquinho mais comprometida, mas exatamente igual é muito difícil, porque a vida é movimento. E quando a gente fica o quê? Questionando como foi, quando a gente não se adapta às coisas como elas são, quando a gente não consegue lidar com a realidade, a gente vai ter o quê? Dificuldade de fazer o que precisa ser feito. Por quê? Porque a gente se torna uma pessoa que reclama, e aí conforme a gente reclama, a gente só fica se puxando para baixo. Qual que é a chance da gente ter ânimo de fazer uma alimentação saudável se eu estou reclamando de como as coisas foram, de como a realidade está? Então a gente se torna o quê? Adaptável para a realidade. Quem está aqui comigo, fala o que veio até agora, se fez sentido, se conectou aí com algo, vai comentando aqui, vai colocando aqui embaixo. Então esse é um primeiro ensinamento. Por quê? Porque para aquilo, e olha, quando eu estava no meu processo de emagrecimento, lá em 2014, eu lembro que no começo eu pensava muito no que ia ter. Então, vai ter festa junina. Eu lembro que teve uma época que aconteceu exatamente isso. E eu lembro até hoje que eu parei e falei pra mim, tá, mas vai ser festa junina, daqui a pouco vai ser Páscoa, Dia das Mães, e aquele final de semana que não tiver nada, a gente vai inventar alguma coisa. Então, não adianta eu querer que as circunstâncias, elas estejam ao meu favor. Eu tenho que me adaptar à realidade. Qual que é a realidade de uma pessoa que quer emagrecer? A realidade de uma pessoa que quer emagrecer esses eventos, eles sempre vão acontecer. A comida não tem como a gente excluir, ela faz parte. Os eventos sociais, eles fazem parte. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso me adaptar a essa realidade. E existe forma, existe método, né? Dentro da minha mentoria, eu ensino como você fazer isso. Então, como você se adaptar à sua realidade. Então, tanto que eu até fiz um stories na sexta-feira, que eu postei que eu comi Pizza Hut. Por quê? Porque as gordices também fazem parte. Então eu preciso o quê? Me adaptar à realidade. As pessoas, e é o costume, né? Ninguém marca uma conversa e janta. As pessoas marcam uma janta e conversam. Essa é a dinâmica, isso é cultural. Eu não tenho como mudar, eu tenho como me adaptar. Então a gente precisa o quê? Se tornar cada vez mais adaptável à realidade. E isso é o quê? É fazer aquilo que precisa ser feito. Mas se, por exemplo, eu tenho uma dinâmica lá, né, da minha infância, aonde sempre quando a família se reunia ou os amigos se reuniam, eu sempre tinha comida, sempre era muita fartura. Oi, Mone, seja bem-vinda. Sempre tinha muita comida, sempre tinha muita fartura. E eu aprendi que estar no meio de pessoas era sinônimo de comer e comer exageradamente. E quando eu estou no meio das pessoas, eu não consigo me comportar de uma forma diferente. O que isso mostra? Que você está na postura infantilizada, você ainda está se comportando conforme aquela experiência que você viveu no passado. E o que você precisa? Você precisa se comportar com uma postura madura, que é o quê? Chegar no presente e fazer aquilo que precisa ser feito baseado no objetivo que você tem. Porque não dá para você
fazer tudo que você está fazendo e querer um resultado diferente. Então, o que você precisa fazer? Se conectar, porque essa dificuldade que a gente tem muitas vezes de se comportar de uma maneira diferente que as outras pessoas vai estar relacionado com todas essas dinâmicas que a gente viveu na infância. Então, nesse momento, eu tô o quê? Eu tô com uma postura, eu estou em uma postura infantilizada. Quando eu me conecto, eu falo, caramba, não é verdade. Eu lembro que eu não queria comer determinada coisa e aí o meu pai, ele me criticava muito. E a gente vai ter o quê? Sempre uma busca por essa aprovação, principalmente dos nossos pais. Quando a gente está entre os amigos ou outros familiares, a gente está o quê? Projetando aquilo que aconteceu na nossa infância no presente. Então, a gente está o quê? Trazendo aquela situação, aquela busca por aprovação que aconteceu na minha infância no presente. Eu preciso o quê? Me conectar com o porquê que é tão difícil para mim fazer esse movimento. E a partir disso, o que eu faço? Eu me adapto à realidade. Então, eu deixo de comer? Não, mas algumas adequações têm que ser feitas sim. Então, na quantidade, provavelmente você não vai mais comer igual, na frequência, enfim. Então, tem coisa assim, mas a gente faz o quê? Faz uma adaptação. O que eu quero que vocês entendam é que não é nem fazer o que você está fazendo hoje que te mantém no resultado que você tem e nem é não fazer nada, nunca mais sair. Existe aqui um meio termo, entende? Então, a gente aprende o quê? Dentro, né, da mentoria, a gente aprende o quê? Aprende a dosar. Mas fica só com esse ensinamento. Você tem que se tornar adaptável à realidade. Se tornar adaptável à realidade as gordices, elas fazem parte. E que bom, né? E que bom, porque de fato comer é muito bom, comer uma pizza é muito bom, comer seja lá o que for aí, um hambúrguer, uma coisa, é muito bom. A gente sabe que é muito gostoso, não tem hipocrisia, né? Mas a questão é o quanto que eu como isso de forma consciente, o quanto eu como isso de forma que não prejudique a minha saúde, o quanto eu como isso de uma forma que me permita alcançar esse objetivo que eu tenha, o quanto eu como isso de uma forma que não comprometa a minha saúde. Então é para tudo isso que a gente tem que olhar. Só que dependendo do quanto eu tô presa a essas questões do passado, pode ser que você tenha dificuldade de fazer aquilo que precisa ser feito para você alcançar esse objetivo que você deseja no presente. Então, primeiro ensinamento, você precisa se tornar adaptável à realidade. O segundo, né, é o quê? É a gente, uma pessoa, né, para ela sair da postura infantilizada e vir para uma postura madura. Qual que é o ensinamento? Ela ama e se sente amada. O que isso quer dizer, né? Ela ama e se sente amada. Ela está ok com todas as situações conforme foram. Então, primeiro passo, né? E aí o que é? É o amor próprio. Amor próprio é o quê? É uma soma de 3 pilares. Autoestima, né? O quanto você se valoriza, o quanto, o que é autoestima? O quanto que você se estima, né? Então, quanto você se elogia, quanto você gosta de você, quanto você vê valor em você. Autoconfiança, né? Então, quanto que você confia em você. E isso é fundamental que você desenvolva. E autoaceitação. Então, quanto que você se aceita, quanto que você aceita os seus erros, quanto que você aceita aquilo que você fez. Então, tudo isso não tem como a gente trazer essa questão do amor próprio sem a gente olhar para a nossa história. Por quê? Quem que nunca errou? Quem que não fez uma baita de uma burrada na vida? Quem que nunca falou algo que não gostaria de ter falado? Quem que não tomou uma decisão e que se arrepende? Então, esses 3 pontos, eles compõem a nossa autoestima. Então, é o quê? O quanto que você se ama, né? E esse amor, ele vai estar muito relacionado também com aquilo que eu vi os meus pais falarem sobre mim, enquanto eu senti esse amor dos meus pais, vai estar muito relacionado, né? Então, as pessoas que elas têm autoestima mais baixa, pode ter certeza que ela tem questões com o pai e com a mãe. Então, coisas que ouviram do pai e da mãe, coisas que esperavam e não foram atendidas, uma expectativa de uma criança, né? Autoaceitação e amor próprio. Então, são esses 3. A gente precisa olhar para isso. E o terceiro, né, é o quê? Tem as costas quentes, né? Dentro do sistêmico, o que é você ter as costas quentes? É você honrar tudo que veio antes. Então, honrar é diferente de obedecer.
Quando a gente olha para o nosso sistema, o que a gente tem que pensar? E o sistema é o quê? São a nossa família, né? Nossos pais, nossos tios, todas as pessoas que conviveram, todas as pessoas que fazem parte mesmo, né? Da nossa família. Quando a gente olha para o nosso sistema, o que a gente tem que entender? É importante que eu siga os princípios da minha família, mas não as regras da minha família. Por quê? Porque as regras, elas limitam. E os princípios, se a gente for se basear nos princípios universais, que é paz, amor, prosperidade, integridade, tudo isso são todos pontos bons, pontos positivos. Mas as regras, nem sempre elas são regras que estão de acordo com aquilo que a gente deseja. Então, se uma regra, por exemplo, vou trazer o exemplo de uma cliente minha aqui. Qual foi uma regra que o pai dela implantou nela? Comida foi feita para comer, o quanto tiver é o quanto come. Então, enquanto tiver comida, você tem que comer. Essa regra foi uma regra que o pai dela implantou, né? Ela fez download dessa regra, porém, essa regra impedia ela de conseguir alcançar o objetivo que ela tinha de emagrecer e principalmente, né, de não voltar mais a engordar. Então, o pai dela fazia isso com todo o amor do mundo, como uma pessoa que teve uma escassez financeira e teve dificuldade de colocar comida na mesa? Sim. Então, esse princípio do amor a gente absorve. A regra, né? Você tem que, enquanto tem comida, você tem que comer. A gente não precisa mais, a gente honra. Então, eu honro a história do meu pai, eu honro, né, a história, tudo que ele passou. Eu olho para aquilo com muita amorosidade, mas graças a ele ter passado por aquilo, daquela forma que eu não preciso passar. Então, eu posso fazer diferente. A história de escassez que ele passou, a dificuldade financeira que ele passou, eu honro, mas eu não preciso mais me comportar dessa forma. Então, muitas vezes, né, a gente que tem dificuldade de comer, deixar comida no prato é pecado. Então, quem nunca escutou isso? A maioria de nós, né, cresceu ouvindo isso. Por quê? Porque está todo ligado com um contexto relacionado à falta. E aí, o que a gente faz? A gente olha, a gente honra toda a história, tudo aquilo que a gente viveu. Eu olho para tudo aquilo com muita amorosidade, mas principalmente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter as minhas próprias regras. E ter as minhas próprias regras é o quê? Aquilo que eu desejo. Então, o que eu quero? Eu quero emagrecer e nunca mais voltar a engordar. Você não pode continuar seguindo aquelas regras que você aprendeu. Você precisa criar as suas próprias regras, mas criar as suas próprias regras honrando tudo aquilo que você aprendeu. Então, olhando para tudo aquilo com muita amorosidade, que os seus pais fizeram o melhor que eles podiam nas condições que eles tinham, eles deram aquilo que eles tinham, então eles fizeram aquilo com muito amor, eles fizeram aquilo porque era a forma como eles podiam ensinar, a forma como eles aprenderam a ensinar, ou a forma como eles aprenderam a demonstrar. Mas a gente faz o quê? Eu agradeço, eu honro, mas hoje eu escolho fazer diferente. Então, dentro, né, desse exemplo aqui que eu tô trazendo, né? Então, era uma regra. Não, ó, você tem que comer, come até o quanto acabar. Essa regra fazia com que ela não conseguisse seguir um cardápio de uma nutricionista. Por quê? Porque na hora que ela ia fazer a alimentação, o que ela fazia? Ela fazia tudo em grande quantidade. Naturalmente, como tinha muita quantidade, ela comia em muita quantidade. Por quê? Porque o que estava dentro dela? Que se tem comida, ela tem que comer. E isso é o quê? Nesse momento, ela está em uma postura infantilizada, que ela está presa ao quê? Ela está presa àquilo que aconteceu com ela no passado. Então, ela está presa àquela situação, àquela regra. E para eu vir para uma postura madura, o que eu preciso? Eu preciso honrar tudo que veio antes e entender por que eu me comporto de determinada maneira. Então, a gente vai olhando para tudo isso, a gente vem trazendo tudo isso, a gente vai vendo, né, cada vez mais todos os contextos que a gente cresceu, todos os contextos que a gente viveu e vai se liberando cada vez mais, né, porque até trago, né, a prisão de viver dentro do próprio corpo. Gente, não faz sentido, né? Deus não colocou uma pessoa aqui para ela sofrer, Deus não colocou um filho dele aqui para ele viver essa sensação de prisão dentro do próprio corpo. Então, para que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar para aquilo que me mantém presa no meu próprio corpo, que foi principalmente o quê? Aquilo que eu vivi, aquilo que eu aprendi.
que eu estou denominando aqui, estou trazendo aqui como uma postura, né, infantilizada, que não quer dizer que você seja uma pessoa infantil, só quer dizer que isso está te remetendo, né, a alguma situação que você viveu no passado. Então a gente vai olhando cada vez mais para isso e a gente vai liberando cada vez mais. Tá fazendo sentido para vocês? Ó, eu tô aqui nesse mês de outubro, então trazendo aqui lives curtinhas, direto ao ponto, com um conteúdo bem direcionado para quê? Para que você consiga aí dar um pequeno próximo passo nesse seu desejo que você tem de emagrecer. Então, eu já vou ficando por aqui, tá? Gratidão por quem tá aqui comigo, gratidão por quem passou por aqui, gratidão por quem vai assistir gravada, tá? E aí eu quero que você comente aqui, né, depois que se ficar, vai ficar gravada, né, comenta aqui embaixo qual foi o ensinamento que você mais gostou ou qual foi o insight que você pegou aqui nessa live. A Lu tá agradecendo, que bom, Lu, que você está aqui, fico muito feliz. E aí, tem o meu direct também, qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer comentário, qualquer coisa que você queira falar também. Às vezes a pessoa não fica à vontade, né, para colocar nos comentários, então pode mandar no meu direct também. Vou amar bater um papo com você e quem sabe por que não contribuir aí com o seu próximo passo. Ai, que linda, Lu! A Lu tá falando, Nani, tem umas costas quentes. Que coisa boa, porque a gente ter aí as costas quentes, né, é a base, né, é a base mesmo, é a base do que a gente precisa pra quê? Pra gente ter força pra fazer aquilo que precisa ser feito no presente. Então, o que vai trazer força, né? Um dos aspectos que traz força para eu fazer aquilo que precisa ser feito ao ter as costas quentes. Se eu não tô tendo força, então eu não tenho força para me exercitar, eu não tenho força para... Eu falo que eu vou fazer, mas eu não faço, né? Eu pego um exercício, eu pego um cardápio, eu não consigo seguir. Você tem força de executar aquilo? Então, isso é uma forma de evidenciar que sim, você tem as costas quentes. Se você está com dificuldade ainda de executar, é um ponto aí que a gente precisa olhar. A Moni falou, acolher o amor, mas mudar a regra. Que rico isso, que rico. Isso é muito rico. Isso é muito rico. E assim, né, o que a gente tem que ter em mente, né? Exatamente isso, acolher o amor, mas mudar a regra. Por quê? Porque, gente, graças a Deus, né, o mundo tá evoluindo, os tempos estão mudando e as coisas já não são mais como era. Então, né, para quem tem filho, eles já estão numa outra realidade. A gente já tem um pensamento retrógrado perante os adolescentes de hoje, né? Nós já somos atrasados, então tem coisas que hoje eu vejo dos adolescentes, eu falo, gente, que estranho isso, né? Mas a verdade é que o quê? São as nossas regras, né? E eles já estão vivendo uma outra realidade. E assim sucessivamente. É só a gente olhar, né, para os nossos pais como era, para os nossos avós como era, e para os nossos bisavós. Então, assim, e essa é a beleza, né? Essa é a beleza mesmo da vida, que é a evolução, e que bom, né? Mas assim, as regras, elas vão mudando, né? Por quê? Porque as regras a gente coloca conforme as experiências que a gente viveu. Então, às vezes a gente fala assim, né, meu pai, eu vou fazer totalmente diferente de como meu pai fez comigo, né? Quem nunca, né, pensou isso? Eu vou fazer totalmente diferente do jeito que meu pai fez comigo. Mas por que será que seu pai adotou aquela regra, né? Muitas vezes a gente olha para aquilo que os nossos pais fizeram, mas a gente não se questiona por que eles fizeram daquela forma. Então, né, caramba, né? Por que será que meu pai fazia aquilo? Por que será que a minha mãe tinha aquela atitude? Então, quanto mais a gente vai olhando para isso, mais a gente vai conseguindo ter empatia. Porque, né, os nossos pais são nossos pais, né? Meu pai, minha mãe é minha mãe, sua mãe, seu pai, sim. Mas eles também são pessoas. Então, eles também têm, né, uma história, né? A gente olha para eles somente como pai e mãe, às vezes a gente esquece, né, que por trás deles tem uma história, que existe uma humanidade, que eles também tiveram uma infância. Então a gente vai depositando aquela expectativa de filho perante pai, muitas vezes a gente esquece, né? Então olhar para isso, oi Fanny, seja bem-vinda,
vai trazendo cada vez mais força pra gente. Certinho? Fanny, eu tô aqui já nos finalmente da live, mas ela vai ficar gravada, tá bom? E aí, ó, e se vocês não estão participando do grupo Se Destrave, Se Realize, a gente tá compartilhando lá as pílulas, né? Somos eu, Mag, Luana, mentora de emagrecimento e saúde, relacionamento e de empreendedorismo, finanças, trabalho, né? Toda essa parte aí da vida adulta, né, que é a parte do trabalho. Então a gente está com o grupo, a gente está compartilhando os conteúdos. Amanhã a gente vai ter uma aula secreta e fechada no Zoom. Então se você quer participar dessa aula, esteja no grupo ou então me mande um direct para você participar. A gente vai estar falando lá sobre 5 pontos fundamentais aí para você se destravar e se realizar nessas 3 áreas da vida. Lu, o link do grupo, ele tá na minha bio, tá bom? Você pode clicar lá, é o grupo Se Destrave e Se Realize, tá? É o grupo gratuito, a gente tá compartilhando lá os conteúdos, pode vir, pode participar. Se você tiver alguma dificuldade, alguma dúvida, alguma pergunta, pode me mandar um direct também, tá bom? E é isso, deixa eu ir lá que daqui a pouquinho eu já vou entrar em atendimento e qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem colocar aqui embaixo ou então me mandem um direct. Feliz em ter você no grupo, Lu. Então é isso, mulherada. Um beijo, fiquem com Deus, gratidão e até a próxima live.